Esteja preparado. O que se abriu hoje não é simbólico, não é metafórico, não é um conceito bonito de internet. É um evento ativo. O portal 1212 acabou de entrar em sua fase mais instável. E se você está ouvindo isso agora, não é coincidência, é convocação. Você precisa entender uma coisa imediatamente. Este portal não se abre para todos. Ele não anuncia sua chegada nos noticiários, não pede permissão, não espera compreensão. Ele simplesmente ativa. E quem não percebe, fica para trás. Se você acha que hoje é apenas mais um dia, apenas mais uma data repetida no calendário, você já está atrasado no próprio destino. Porque enquanto muitos seguem no automático, algo muito específico começou a se mover no seu campo energético. Isso tem um nome. Aqui nós chamamos de a ruptura do duplo véu. É o momento em que o tempo interno colide com o tempo externo e força uma decisão. Você sentiu isso, talvez como inquietação, talvez como um cansaço estranho sem motivo, talvez como uma urgência silenciosa que não deixa você relaxar. Isso não é ansiedade comum. Isso é o alarme do ponto zero disparando dentro de você. O portal 1212 funciona como um acelerador brutal. Ele não cria nada do zero. Ele revela. Ele estoura o que estava comprimido. Ele empurra o que vinha sendo adiado. Ele rasga ilusões que já não se sustentam. E aqui está o aviso que poucos têm coragem de dar. Quando este portal fecha, ele não leva você junto se você não tiver se movido. Ele não espera arrependimento. Ele não volta para buscar quem hesitou. Você está diante do que chamamos de janela de escolha irreversível. Não é sobre fé cega, é sobre percepção ativa. Quem reconhece, atravessa. Quem ignora, repete ciclos. Observe o mundo hoje. Pessoas mais reativas, emoções à flor da pele, relações sendo testadas, verdades escapando sem filtro. Isso não é caos aleatório. Isso é o efeito da pressão final, quando a realidade aperta para ver quem quebra e quem desperta. E você, sim você, não estaria aqui agora se não estivesse no grupo que sente antes, percebe antes, sofre antes e desperta antes. Este vídeo não é entretenimento. É um aviso codificado, um sinal de alinhamento, um chamado para a ação consciente. Porque nas próximas horas, sinais vão se repetir, encontros vão se cruzar, pensamentos vão insistir. E isso segue uma regra clara que poucos conhecem, a regra do terceiro empurrão. Se algo aparecer 3 vezes hoje, uma frase, um convite, um desconforto, um nome, um impulso, não ignore. Esse é o portal testando se você está presente ou apenas existindo. Respire fundo. O que acontece a seguir depende inteiramente do que você fizer antes que este portal feche. Se isso já fez sentido para você, então você está exatamente onde deveria estar. Agora, vamos avançar. Agora você precisa compreender algo que separa destinos. Neste exato momento, o mundo está dividido em 2 grupos muito claros, mesmo que quase ninguém perceba isso conscientemente. Existe o grupo que segue hoje, como se nada estivesse acontecendo. Pessoas distraídas, presas a rotinas vazias, reagindo aos mesmos estímulos, repetindo as mesmas histórias, reclamando das mesmas dores. Elas sentem o desconforto, mas não questionam. Sentem o peso, mas anestesiam. Sentem o chamado, mas abafam. E existe você. Você não está confortável. Você não está totalmente em paz. Algo parece fora do lugar, mesmo quando tudo aparentemente está normal. E é exatamente isso que te diferencia. O que você sente não é confusão. Aqui, nós chamamos isso de sintoma de desalinhamento criativo. É quando a alma começa a rejeitar uma realidade que já não corresponde à sua frequência atual. Talvez você tenha pensado nos últimos dias que está mais sensível, ou mais impaciente, ou mais solitário.
Talvez você tenha se sentido deslocado em conversas que antes tolerava, ou cansado de ambientes que antes aceitava. Isso não é fraqueza, isso é atualização interna. A maioria das pessoas interpreta esse estado como problema. Você não, porque no fundo você sabe que algo está mudando. Existe um fenômeno que só acontece com quem está atravessando portais conscientes. Nós chamamos de isolamento de frequência elevada. É quando você começa a perceber que nem todo mundo consegue acompanhar o seu ritmo interno. E isso dói, porque você ainda se importa. Você começa a se sentir sozinho, mesmo cercado de pessoas. Começa a perceber que certas relações drenam ao invés de nutrir. Começa a sentir que explicar demais cansa. Isso não significa que você está se tornando frio. Significa que você está ficando lúcido. Enquanto muitos tentam se encaixar para não perder pertencimento, você sente o oposto. Você sente que se encaixar agora seria se trair. E isso gera culpa. Uma culpa silenciosa. Aquela sensação de estar decepcionando alguém apenas por ser quem você está se tornando. Aqui, damos um nome exato para isso: culpa de expansão. Ela surge sempre que o escolhido começa a ocupar mais espaço interno do que o sistema externo permite. Observe com atenção. Você tem sido chamado de distante, egoísta, diferente, estranho, frio. Essas palavras não são acusações reais. São reflexos de pessoas que não conseguem mais acessar você como antes. O portal 1212 amplifica esse contraste. Ele deixa muito claro quem vive em piloto automático e quem está em transição de consciência. E aqui está a validação que você precisava ouvir hoje. Nada do que você está sentindo é um erro. Nada é exagero. Nada é sinal de desequilíbrio. É sinal de recalibração. Existe um processo chamado desprendimento progressivo de identidade. Ele acontece quando você começa a soltar versões antigas de si mesmo que foram construídas para agradar, sobreviver ou pertencer. Isso cria um vazio temporário, e o ego odeia vazios. Por isso a mente tenta te convencer de que você está perdido, mas você não está perdido, você está entre versões. A maioria das pessoas jamais atravessa essa fase porque recua. Elas sentem o desconforto e voltam para o conhecido. Você não voltou, você permaneceu. E permanecer nesse estado é o que define um escolhido. Você pode ter percebido que seu corpo também reagiu. Sono irregular, sonhos intensos, sensação de pressão na cabeça, oscilações de energia. Isso tem um nome claro aqui: ajuste do canal perceptivo. Quando a consciência expande, o corpo precisa acompanhar, e isso gera sinais, não para te assustar, para te alinhar. Você não está ficando fraco, você está ficando sensível ao que antes passava despercebido. Você começa a perceber intenções por trás de palavras, emoções escondidas em silêncios, verdades por trás de gestos pequenos. Isso isola, porque ver demais cria distância, mas também liberta. E é por isso que este portal é tão decisivo. Ele não apenas ativa oportunidades externas, ele força decisões internas. Você já sentiu vontade de se afastar de algo sem saber explicar exatamente por quê? Um hábito, um lugar, uma pessoa. Isso não é rejeição gratuita. Isso é o instinto de preservação energética entrando em ação. Enquanto outros tentam manter tudo como está, você sente que algo precisa mudar. Mesmo sem um plano claro, mesmo sem garantias. Isso assusta, porque o desconhecido sempre assusta. Mas aqui está a verdade que poucos admitem. Permanecer onde você já não cabe dói mais do que avançar sem mapa. O portal 1212 não escolhe quem está pronto. Ele ativa quem está disposto. E disposição não é ausência de medo. É ação apesar dele. Se você está aqui, ouvindo isso até agora, você já cruzou uma linha invisível.
A linha entre viver para manter estruturas e viver para cumprir propósito. Você não precisa convencer ninguém. Não precisa anunciar nada. Não precisa provar nada. O portal observa silêncio, não discurso. E ele já percebeu você. Agora que você entende quem você é neste processo, no próximo passo você vai entender por que isso está acontecendo agora. E o que acontece se você ignorar os sinais que estão se repetindo hoje. Agora, você precisa entender o porquê. Nada disso está acontecendo por acaso, e muito menos fora de uma ordem maior. O portal 1212 não surge isolado. Ele faz parte de um empilhamento raro de eventos energéticos que só acontece quando ciclos longos chegam ao limite. Aqui, nós chamamos isso de convergência do destino latente. É quando escolhas feitas anos atrás finalmente encontram o ponto de colisão com quem você se tornou agora. O portal 1212 funciona como um espelho amplificador. Ele mostra, sem filtros, quem você está sendo versus quem você deveria estar sendo. E essa diferença cria tensão interna. Não para te punir, mas para te empurrar. Existe uma razão clara para você sentir que tudo acelerou de repente. Conversas que não podem mais ser evitadas. Decisões que não podem mais ser adiadas. Verdades que escapam da sua boca antes mesmo de você planejar. Isso é o efeito do acelerador invisível. Quando esse efeito se ativa, a vida para de negociar com a procrastinação. Ela exige posicionamento. Este portal também se cruza com algo ainda mais profundo, o que chamamos de alinhamento do eixo interno. É quando sua intuição e sua realidade entram em confronto direto. Se você ignora a intuição, a realidade começa a apertar. Se você escuta, a realidade começa a se reorganizar. É por isso que tantas pessoas ao seu redor parecem irritadas, confusas ou defensivas hoje. Elas sentem a pressão, mas não entendem a origem. Você entende, mesmo que ainda não consiga explicar em palavras. Agora preste atenção, porque aqui entra uma parte que poucos têm coragem de dizer. Quando o portal 1212 está ativo, ele testa relacionamentos, não para destruí-los, mas para revelar a função real de cada um. Você pode perceber pessoas te chamando de egoísta por impor limites, frias por se afastar, arrogante por não se justificar. Isso não é coincidência, isso é o reflexo de perda de controle. Quando alguém percebe que não pode mais acessar você como antes, a reação natural é acusar. E isso dói, porque você ainda se importa. Mas esse desconforto é exatamente o que confirma que a atualização está funcionando. Existe uma consequência direta para quem atravessa este portal conscientemente. A vida começa a remover distrações. Não porque você pediu, mas porque você não precisa mais delas. Convites deixam de aparecer. Certas conversas morrem sozinhas. Alguns caminhos simplesmente se fecham. Aqui chamamos isso de limpeza por saturação. Quando algo já te deu tudo o que podia, ele perde força e cai. Se você tentar segurar o que já está caindo, o impacto será maior. E esse é o alerta mais importante deste vídeo. Resistir ao portal gera fricção. Fluir com ele gera realinhamento. Você também pode sentir um fenômeno curioso hoje. Pensamentos antigos voltando com força, memórias, pessoas do passado, situações não resolvidas. Isso não é regressão, é o retorno do arquivo aberto. O portal traz à superfície tudo o que precisa ser fechado para que o próximo ciclo se sustente. Ignorar isso não faz desaparecer. Apenas empurra para o próximo choque. E aqui entra a regra mais importante de todas, a regra do terceiro empurrão, que você já sentiu se manifestar. Quando algo insiste 3 vezes no mesmo dia, não é coincidência, é instrução. Pode ser um convite que reaparece, um nome que surge em conversas diferentes, um pensamento recorrente, um desconforto específico. Se você ignora após o terceiro sinal, o portal registra isso como recusa consciente.
E sim, isso tem consequência. A consequência não é punição, é adiamento de rota. O caminho continua existindo, mas fica mais longo, mais pesado e mais repetitivo. Você não está sendo ameaçado, você está sendo informado. O portal 1212 também ativa o que chamamos de zona de silêncio estratégico, um período em que falar demais enfraquece, explicar demais dispersa, convencer demais drena. Hoje, mais do que nunca, suas decisões devem ser silenciosas e precisas. A energia deste dia favorece ações pequenas, mas definitivas. Um limite imposto, um não dito, um hábito interrompido, um passo dado mesmo com medo. Você não precisa ver o caminho inteiro, só precisa dar o passo que está óbvio demais para continuar ignorando. Se você sente vontade de se recolher hoje, respeite. Isso é o instinto de integração. É quando a consciência precisa de espaço para reorganizar informações internas. E agora o ponto mais delicado. Quando o portal fechar, e ele fecha rapidamente, quem não se moveu começa a sentir estagnação, sensação de peso, falta de motivação, repetição de conflitos. Isso não acontece porque algo deu errado. Acontece porque a janela passou. Você ainda tem tempo. Mas não muito. Este portal não pede perfeição. Ele pede presença. Ele não pede certeza. Ele pede honestidade interna. Se algo dentro de você está gritando por mudança, não silencie hoje. Se algo está pedindo fim, não prolongue hoje. Se algo está pedindo início, não adie hoje. Você não está sozinho neste processo. Existe um campo coletivo sendo ativado, mas apenas quem está consciente sente como chamado e não como caos. Você foi preparado para isso. Cada desconforto anterior, cada fase de solidão, cada noite de questionamento foi treinamento. O portal não cria escolhidos. Ele revela quem já vinha sendo moldado. E agora que você entende o que está acontecendo, falta apenas a última etapa. O que fazer a partir daqui para não desperdiçar esta travessia? É isso que você vai receber a seguir. Agora, escute com atenção, porque este é o fechamento consciente deste portal. Você não chegou até aqui por acaso e não atravessou tudo isso para simplesmente voltar ao automático amanhã. O portal 1212 não termina quando o dia acaba. Ele termina quando você decide sustentar o que percebeu. E isso exige continuidade. É exatamente por isso que este espaço existe. Porque depois que você desperta para certos sinais, você não pode mais fingir que não vê. E caminhar sozinho nessa fase torna tudo mais pesado do que precisa ser. Aqui, você não recebe respostas prontas. Você recebe linguagem, nome, direção. Aqui você aprende a reconhecer os padrões antes que eles te controlem. Se você sentiu que este aviso falou diretamente com você, então permanecer conectado não é entretenimento, é estratégia de consciência. Inscreva-se agora, não por curiosidade, mas por alinhamento. Cada mensagem que você recebe aqui funciona como um ponto de recalibração para os próximos ciclos que já estão se aproximando. Além disso, escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Isso não é um detalhe. Quando você se manifesta, você ancora a decisão no campo físico. O portal observa movimento. E hoje, o seu movimento começa aqui. Permaneça atento. Permaneça presente. O próximo sinal não vai demorar. E quando ele surgir, você já vai saber exatamente o que fazer.